hebraico bíblico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos aprender sobre o desenvolvimento histórico do idioma hebraico. Mas antes de nós falarmos sobre a história do hebraico, eu queria que você pensasse comigo um pouco sobre o porquê estudar hebraico. Venha comigo. Na introdução desse vídeo, eu queria perguntar para você o seguinte: o que é o hebraico bíblico? O hebraico bíblico é o idioma original que foi escrito a Tanar, ou seja, o Antigo Testamento. Ainda que uma pequena parcela do Antigo Testamento tenha sido escrito originalmente no aramaico, a sua grande porcentagem foi escrita no hebraico. E por que estudar o hebraico bíblico? O que justifica hoje o estudo do hebraico bíblico? Primeiro, porque se você é estudioso da palavra de Deus, é muito importante você ter um conhecimento básico, pelo menos, dos textos originais. Uma outra razão para estudar o hebraico bíblico, que o hebraico hoje é uma língua moderna, e a base do hebraico moderno é o hebraico bíblico. Portanto, você estará dando início a um novo idioma em sua vida. Você também deve ponderar que o hebraico bíblico é uma ferramenta fundamental para o teu ministério, como pastor, pregador, palestrante e professor. Uma outra razão importante é que o hebraico ele faz parte de uma metodologia e ferramenta de aprendizagem do conhecimento bíblico. Jesus, ele lia a Bíblia em hebraico. Portanto, é importantíssimo você, que é um estudioso da palavra de Deus, ter uma noção básica do hebraico, de onde ele veio e para que ele serve. Então vamos dar sequência à história do desenvolvimento da língua hebraica. A língua hebraica confunde-se com a história da escrita, uma vez que o idioma hebraico é hoje o idioma mais antigo e ainda atual até os dias de hoje. A origem do alfabeto hebraico está lá na Mesopotâmia, lá na época dos fenícios. Os rabinos tradicionais ortodoxos acreditam que o hebraico é o idioma mais antigo do mundo. A escrita secular, ela acredita que os fenícios deram origem à escrita. Mas uma coisa é certa: o mesmo alfabeto fenício é o mesmo alfabeto hebraico, ainda que os seus caracteres mudaram de forma, mas o alfabeto é o mesmo. A língua hebraica, ela confunde-se com a história do povo hebreu. Desde os primórdios da história bíblica, eles falavam hebraico. E por que nós usamos o termo hebreu? Hebreu está relacionado com Éber, que é um dos descendentes de Noé. Gênesis capítulo 10, versículo 25. Os descendentes de Abraão adotaram então o alfabeto cananítico, que é o que nós chamamos hoje de hebraico. O idioma hebreu tem 4 períodos, os quais nós vamos estudar neste vídeo. Não perca, nos acompanhe. O primeiro período é o período bíblico ou clássico. Tem início por volta do século 14 a.C. e estende-se até o século 3 a.C. Durante esse período foram escritos os livros que compõem o Antigo Testamento, a Tanar. Ou seja, começou lá no período de Moisés, esse período literário do idioma hebraico. O segundo período é o período chamado mishnaico ou rabínico. Começa no século 3 a.C. e vai até o 3º século depois de Cristo. Nesse período é produzido o Talmud, a famosa obra jurídico-religiosa dos judeus, dividido em 2 partes, o Mishnah e o Guemará. O Mishnah reúne uma coletânea de todas as leis orais e tradições judaicas. O Guemará apresenta uma interpretação e comentários
sobre estas leis. Nós temos agora na sequência o período medieval, com predominância até o século XIII. Nesse período, o hebraico já entrara em pleno declínio como língua falada. Imagine bem, um idioma que deixou de ser falado. Assim como o latim nos dias de hoje é uma língua morta, o hebraico também passou por um período em que não se falava no dia a dia o idioma hebraico. E foi preservado nos documentos sagrados dos filhos de Israel, graças aos massoretas, sábios judeus da Idade Média. A pronúncia pôde ser conservada por meio de um sistema de símbolos que representavam as vogais. Esses símbolos ficaram conhecidos como sinais massoréticos. Então foi graças aos massoretas que o idioma conservou-se naquele período medieval. Vamos agora aprender sobre o quarto e último período do hebraico moderno, língua oficial do atual Estado de Israel, desde a sua criação em 1948. A ressurreição, isto mesmo, ressurreição do hebraico como língua falada foi possível graças ao esforço de eruditos, judeus como Eliezer ben Yehudá, que fundou o Comitê da Língua Judaica. Ben Yehudá compilou o dicionário completo de hebreu antigo e contemporâneo, obra em 17 volumes, fundamental para a consolidação do hebraico moderno. Você que é amante do idioma sagrado, o hebraico, imagine, ele deixou de ser falado e agora então ele ressuscita como idioma oficial do Estado de Israel. Nós temos então, neste vídeo, um pequeno resumo da história do idioma hebraico. Nós começamos ali no período da Torá, no século XIV, fomos então pelo período do Talmud, que foi até o século III a.C. Nós então caminhamos até o século III depois de Cristo, quando começou a era dos massoretas, os sábios judeus, e fomos até o hebraico moderno, representado ali pelo Eliezer ben Yehudá, que promoveu junto com outros eruditos a ressurreição do idioma hebraico. É isso aí, pessoal. Tomara que tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal. Você é muito importante para o nosso ministério. Toda Rabá, Baruch Hashem.